Hoje eu vou iniciar o dia contando uma história de um vendedor. Essa história é muito interessante e com certeza pode fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Esse vendedor, ele já havia durante o dia batido em dezenas de portas. Todas as portas que ele bateu, ele não teve êxito, não vendeu nada, não tinha feito nenhuma venda. E ele cansado, já desanimado por bater em tantas portas, se esforçar, usou as técnicas que ele conhecia, fez tudo o que ele podia para vender e ninguém quis comprar. E ele muito desanimado, antes de ir para casa, disse, vou escolher bater mais uma porta. Vou escolher mais uma porta e daí eu vou embora. E quando ele bateu nessa porta, uma senhora, uma idosa, abriu a porta, desejou boa tarde a ele, e ele disse assim, boa tarde, senhora. Eu sou vendedor e gostaria de apresentar para a senhora os produtos que eu vendo. E ela chegou assim, entre, meu filho, entre. E ele pensou assim, quando entrou naquela casa, viu aquela senhora idosa, os produtos que ele vendia, ele viu uma casa bem arrumadinha, bem organizada. Ele pensou assim, não vai adiantar eu vender para essa senhora. É uma perda de tempo eu querer vender para ela, porque ela não vai me comprar. É uma senhora idosa que vive aqui sozinha. Seria até alguma coisa meio abusiva de minha parte querer vender para ela, sabendo que essa senhora vive aqui sozinha. Não, não vou vender. Azar. Perdi a minha venda e vou ir para casa mesmo sem realizar nada nesse dia. Só que nisso ele olha para uma prateleira, e a gente chama essas prateleiras, para quem é mais antigo um pouco, de cristaleira. E ele viu uma cristaleira muito bonita, e dentro dessa cristaleira estava cheia de porcelanas. E ele, naquela hora, quando ele viu aquela senhora idosa e ele viu as porcelanas, ele lembrou da sua avó. Daquelas porcelanas, daquelas peças tão bonitas, tão coloridas. E ele foi até a cristaleira e disse, nossa, a senhora tem uma cristaleira. E nossa, a senhora tem porcelana. E ela disse assim, sim, meu filho, você gosta disso? Sim, eu lembro. E ele começou a conversar com a idosa, falando sobre as porcelanas, falando sobre a avó. E nisso ela disse, mas eu vou fazer um chazinho para nós. Ela, nossa, que legal, eu vou lembrar da minha avó fazendo chá. E ela foi lá e começou a preparar um chá para eles. E eles começaram a conversar, ele falando sobre a avó, sobre a família dele, ela falando sobre a família dela também. E nisso passou muito tempo. E eles, enquanto estavam tomando chá, e ela foi falando do seu esposo, dos seus filhos que nunca mais voltaram, os seus filhos que não voltavam mais há muito tempo que não vinham visitar ela, e de toda a experiência maravilhosa que ela teve. E ela chegou e disse assim, já que você é tão carinhoso e que você gosta tanto assim de coisas que são valiosas e você valoriza tanto a família, você valoriza tanto essas coisas, eu quero te mostrar uma coisa. E ela levou ele até uma garagem. E quando ele chegou nessa garagem, tinha um objeto grande, coberto, com uma lona. Uma lona toda cobria aquele objeto. E ela pegou e disse assim, filho, tire essa lona daí. Quando ele tirou a lona, ele viu um Rolls Royce. E ele ficou maravilhado com aquele carro e disse, nossa senhora, a senhora tem um Rolls Royce. Que coisa incrível. Sim, esse é o Rolls Royce que eu falei para você que eu andava e eu passeava com meu esposo. Quando nós éramos jovens, esse carro tem um valor enorme para mim emocional. Ele tinha um valor enorme também para o meu esposo. E eles sentaram no carro e começaram a conversar. E ela contou histórias sobre aquele carro e foi falando para ele tantas coisas da experiência que ela viveu com aquele carro. E ele, maravilhado, tocava, falava sobre o carro. E ele escutava ela sem intenção nenhuma. Somente escutava uma senhora idosa, sozinha, muito rica, porque agora ele descobriu que ela era muito rica. Não rica só de bens, mas de bens também, mas rica com experiências e vivências em toda a sua vida. Nisso ela abriu o porta-luva e ela pegou e entregou um envelope para aquele homem. Oh, que dia maravilhoso esse! Quando ele abriu aquele envelope, estava lá o documento do Rolls Royce. E ela disse assim, é seu, meu filho. Como assim, senhora? É meu. A senhora está brincando comigo. Não, filho, é seu. É seu. Os meus filhos só estão esperando a hora de eu morrer para vender o Rolls Royce
e ficar com a herança dele. É só isso que eles esperam. Mas o meu esposo me deu uma recomendação no dia da sua morte. E eu nunca contei isso para os meus filhos. Ele disse assim: um dia, se eu encontrasse uma pessoa que tivesse tamanho carinho por aquele carro, tamanho carinho por ela e tamanho carinho pelas coisas que eles já tinham vivido, era para ela entregar de presente aquele carro, para que ficasse na herança de todos os momentos maravilhosos que nós tivemos. E meu filho, esse carro é seu, porque você se enquadrou perfeitamente em tudo aquilo que o meu esposo disse, que era para você um dia encontrar isso que nós vivemos de experiências tão maravilhosas. Ele é seu. Ele, não, eu não posso receber. Filho, me dá aqui. E ela pegou uma caneta, assinou e disse assim: ele é seu. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, atenciosa, carinhosa, despretensiosa com as pessoas que você encontrar amanhã. Hoje, Deus está dando para você um reconhecimento por todas as coisas que você tem feito, por todos os trabalhos que você tem feito e que muitas vezes não é reconhecido. Não é assim, meu filho? E ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque era um dia de não realização. Ele fazia tantas coisas durante todo o dia e muitas vezes ia para casa frustrado. Esse foi um dia de bênção. Mas não porque ele foi vender, porque ele estava tentando vender. Não, porque ele estava dando o seu melhor no relacionamento, na atenção, no carinho, com uma outra pessoa tão carente, tão rica de bens materiais, mas tão sozinha e carente de afeto, de carinho, de compreensão. Que esse dia que está começando hoje faça você prestar um pouco de atenção ao seu redor. Se não tem uma cristaleira, se não tem um jogo de porcelana, que você possa dar atenção, um idoso que quem sabe precisa do seu carinho e da sua atenção. Não pensando que você vai ganhar um Rolls Royce que está ali na garagem, mas porque de alguma forma a lei do retorno, a lei do universo, que abençoa todos aqueles que são bem intencionados e que têm um toque de carinho e de amor pelo seu próximo. Que esse dia que inicia hoje possa ser um dia de despertar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Que essa história, assim como me impactou, possa impactar a sua vida também. Um abraço e até o próximo vídeo.